Irmãos, a paz do Senhor, hoje estarei fazendo menção da lição de número 4, de 26 de abril de 2020. Antes de eu começar a lição, vou pedir que você anote o número 984245076. 984245076. Ao final da lição, eu estarei fazendo uma pergunta e peço que, se possível, você responda essa pergunta pelo WhatsApp, tá? Lição, tá, de número 4, o título é A Iluminação Espiritual do Crente. O texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação. O apóstolo Paulo, ele está aqui, de uma certa forma, em pedido para que Deus derrame sobre a igreja em Éfeso o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática, irmãos, é um resumo já do que vai ser comentado na lição de hoje. A vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus, tá? Pela herança. Então, o texto áureo já está resumindo acerca do que está na lição, mas temos que falar rápido porque o tempo ele é muito curto. O objetivo geral dessa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, tá? Nós fomos eleitos, nós fomos chamados, né? Esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Acerca da chamada, irmãos, né? Nós temos aqui 3 pontos acerca da vocação. Quando falamos de chamada, falamos de vocação, tá? Então, primeiro ponto, ou letra A: Deus chamou pessoas no passado, tá? Ou seja, uma chamada em que Ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Então, nós já fomos chamados no passado. Nós não fomos chamados quando nós já estávamos dentro da igreja, fazendo parte de algum grupo, tá? O fato de nós estarmos dentro da igreja, fazendo parte de um grupo, de um setor, tá? Ou de um departamento, tá? Isso já é consequência do nosso chamado. Então Deus já nos chamou para fazer algo, porque nós somos vocacionados para fazer algo. Deus nos chamou porque Ele sabe, Ele é conhecedor das coisas, que nós somos vocacionados para fazer algo para Ele. Então, dentro desse chamado, irmãos, existe o serviço e a santificação. Ou seja, se nós fomos chamados, nós temos a vocação de fazer algo para Deus. Seja ministrar, seja cantar, seja dar manutenção. O que for, nós somos vocacionados para servir a Deus de alguma forma. E dentro desse serviço tem que ter a santificação, porque não adianta somente sermos vocacionados para fazer algo dentro da casa do Senhor e não estarmos ligados à santificação. Temos que estar ligados à santificação. E o ponto mais lindo e glorioso aqui, acerca da esperança da vocação, né, é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Essa é uma promessa que está vinculada dentro da vocação. Uma vez que nós assumimos uma vocação, nós temos que estar ligada entre trabalhar, abranger serviço em santidade. E abrangendo serviço em santidade, nós estamos predestinados para uma participação gloriosa no futuro, que é ver Deus, que é ver Cristo Jesus face a face. O que eu acho lindo, maravilhoso aqui, irmãos, que a leitura seguinte aqui da lição vai falar acerca das riquezas da glória da sua herança. Mas vamos aqui falar um pouco sobre a excelência da grandeza e força do poder divino. Quando a gente fala do poder divino, nós estamos falando da força de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é onipresente,
está em todos os lugares. Nós sabemos que Deus ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que nós vamos falar antes mesmo de abrirmos a boca. Mas Deus também é onipotente, Ele tem todo o poder. Você vai ver que desde a criação do mundo, uma simples palavra de Deus, haja, e as coisas surgiam, as coisas aconteciam, as coisas se construíam, se materializavam sozinhas, simplesmente com a palavra haja do nosso Deus. E Deus mostrando o seu poderio aqui já no Novo Testamento, nós vamos ver que Cristo ele morre, tá? Cristo ele morre. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia não foi um homem que foi lá e abriu o sepulcro. Não foi um profeta que foi lá e colocou as mãos na cabeça de Cristo e ressuscitou Cristo, não. O próprio poderio de Deus fez tudo isso. Abriu a sepultura, ressuscitou Cristo. O poderio de Deus fez com que Cristo fosse assunto aos céus. Ele foi subindo aos céus ao ponto de várias pessoas verem. O poderio de Deus colocou Cristo à sua direita e colocou Cristo acima de todas as coisas. Cristo está acima de todas as coisas. Apocalipse vai dizer que na vestimenta, do lado da coxa direita, está escrito assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque não tem um rei que esteja acima do nosso Rei Cristo Jesus. E não tem Senhor que esteja acima do nosso senhorio de Cristo Jesus. Então Deus deu todo o poder para Cristo Jesus. Tudo sujeitou a Cristo Jesus. Então aqui nós estamos falando um pouco da grandeza. Estamos falando muito pouco acerca da grandeza, da força, do poder divino. Agora nós vamos falar acerca da riqueza, da glória da sua herança. Porque nós não estamos na igreja simplesmente para viver. Nós estamos na igreja com uma esperança do futuro, da esperança do porvir. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que se o arrebatamento da igreja não vir agora, mas morremos em Cristo, nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser ressuscitados e arrebatados junto aos céus, os que morreram em Cristo. Esses serão os primeiros a serem arrebatados. Essa, irmãos, é uma participação gloriosa do futuro. São riquezas da glória da nossa herança. São coisas que nós vamos adquirir por aquilo que estamos fazendo aqui. Porque isso é o que foi prometido para nós. Resumidamente, irmãos, falando aqui nessa parte da glória da herança do porvir, né? Eu acho muito bonito o que o apóstolo Paulo ele escreve lá em Filipenses, no capítulo número 1, que essa passagem aqui revela um pouco acerca da gloriosa, né, herança do porvir. Revela acerca da vocação, revela acerca do chamado. Você vai ver lá que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1 e versículo 21, ele diz assim, porque para mim viver é Cristo e a morte é ganho. O apóstolo Paulo está dizendo muito claramente que o que ele vive aqui nessa terra, ele vive para Cristo. E se ele morrer, para ele é lucro, para ele é ganho. E por que ele diz isso? Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o fato de ele estar na terra e servindo a Deus, ele está gerando frutos para agradar a Deus. E uma vez que ele gera frutos para agradar a Deus, então ele pergunta o que eu devo escolher. O versículo de número 23 ele vai dizer assim, mas de ambos os lados, ou seja, de morrer para Cristo ou servir a Cristo aqui ainda, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. É bonito que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque ele está dizendo que ele preferia já ter morrido e estar na glória com Cristo. Isso é porque ele tem noção da gloriosa herança que nós vamos ter.
Porém, o apóstolo Paulo está ciente também do chamado na vida dele e da vocação na vida dele. O apóstolo Paulo está ciente. Por isso ele continua dizendo assim no versículo 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo diz assim: eu queria já a gloriosa herança. Eu queria já estar com Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: mas eu sei que eu estando aqui, eu sou muito mais útil, porque aqui eu sirvo a Cristo, aqui eu sirvo a Deus, aqui eu produzo frutos. É isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo para mim e para você. Eu gostaria que você abrisse, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 22, vai nos dizer assim, uma passagem muito bonita, que diz assim: e mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O apóstolo está dizendo que ele viu um rio puro, de água da vida, que procedia do trono de Deus, né? Você deve conhecer a música do grupo Voz da Verdade, né? Além do Rio Azul, que é o fundo musical que eu estou tocando aqui, que eu acho muito bonita essa música, né? E continua a leitura dizendo assim, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, olha só, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Essa é a promessa da nossa herança. É isso que Deus nos promete através do poderio que Ele tem, que é soberano, está acima de tudo. Através do chamado que Ele fez na nossa vida, mas não só através do chamado, através da vocação que eu e você temos que ter, tá? O poder de Deus nos escolheu através de Cristo Jesus, nos chamou, nos vocacionou, e agora, irmãos, Ele nos promete um acontecimento glorioso. Eu não sei se eu vou chorar de alegria quando eu chegar lá, mas se eu chorar, Ele promete que Ele limparia dos nossos olhos toda lágrima. Que eu e você possamos estar firmes para chegarmos lá junto, um olhar para o outro e dizer assim, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui. A pergunta que eu tenho para você, irmãos, eu gostaria que você lesse em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Eu gostaria que você lesse esse texto e responda para mim no WhatsApp 984245076 o que você entende por essa leitura. Deus vos abençoe.